Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui chegando, no final da última temporada e um tempo tão especial que nós tivemos, o privilégio de estar junto com os nossos irmãos queridos na célula, e sabemos que Deus tem feito e realizado coisas maravilhosas em cada um dos lares, Então, por isso que agora nós vamos ver a última lição e refletir, daquilo que nós temos e que Deus tem a nos revelar por meio da sua palavra, e a lição é de número 12. E nós vamos ler aqui o texto base está em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Diz assim, então, é sobre as 10 virgens, a parábola das 10 virgens. O texto diz assim: O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então esse é o texto base para a nossa reflexão com relação a esta parábola, e é importante nós, já de início, destacarmos o contexto, Então o pastor já coloca aqui, e a primeira parte vai falar sobre o contexto, e o contexto aqui refere-se ao casamento judaico. Então é importante que nós entendamos, primeiramente, como era um casamento judaico na época de Jesus. Hoje já é diferente, já tem a cerimônia, tem a questão cerimônia religiosa, enfim, hoje é diferente do tempo de Jesus. Então, essa figura do casamento judaico ela é muito utilizada, não só nesse texto, como em vários outros textos da palavra, para falar sobre Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. Então, nós vamos entender um pouco sobre como era o casamento judaico na época de Jesus. Então, e quando Jesus também fala isso, traz essa parábola, as pessoas já estavam acostumadas, já estavam familiarizados com aquele assunto, e, portanto, por isso que para elas o entendimento foi muito claro com relação a isso. Então, lá no casamento judaico, o noivo, ele escolhia a noiva para se casar, e depois ele pagava um dote para o pai da noiva. Ele fazia esse pagamento desse dote, e para firmar um compromisso, e esse compromisso é para que ele saísse para preparar todas as coisas e depois retornasse para buscar a sua noiva. Então, por isso que nós vemos que dentro desse contexto, de que ele saía se retirava, pagava o dote, depois ele saía para preparar todas as coisas, preparar questão financeira, questão de moradia, para dar uma qualidade boa para a noiva. Então ele saía e quando estivesse pronto ele retornava para buscar a sua noiva. E tem vários detalhes que são muito importantes aqui nesse texto. Primeiro porque quando o noivo saía para buscar a noiva, saía para preparar todas as coisas para depois voltar para buscar a noiva, ele ia e ele não sabia quando iria retornar, a não ser o pai do noivo.
Então o pai do noivo é que tinha conhecimento, e o pai do noivo só no momento certo é que ele liberava e falava: agora você pode ir buscar a sua noiva, né? Então, assim como, né, Cristo, né, o retorno dele nós não sabemos exatamente qual dia, qual a hora. A Bíblia diz que nem o filho, né, o único que sabe é o pai, né? Então a figura é justamente essa também, porque Cristo vem para encontrar com a sua noiva. Então nós como noiva vamos ao encontro também dele. Então, mas só o pai é que sabe o dia e a hora desse encontro. E geralmente o retorno do noivo para buscar a noiva ele se dava ao entardecer, né, como nós vemos aqui, ou mesmo no período da noite. Ou seja, na verdade podia ser qualquer dia, qualquer hora, né? Então não era algo programado, era algo havia essa expectativa, né, para a noiva, para esse grande encontro do noivo com a noiva. Então não tinha nenhum aviso prévio. E tanto a noiva quanto as amigas da noiva deveriam estar prontas. Então nós vamos ver aqui, no decorrer da reflexão, quem são cada um, né, dos personagens dessa parábola. E justamente nós vamos falar sobre essas 10 virgens, que são essas amigas, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, as amigas da noiva, que preparavam todas as coisas para levar a noiva ao encontro do noivo. Então, bom, vamos lá. E outra coisa que é interessante nós mencionarmos é que o contexto dessa parábola ela está vinculada ao sermão profético de Mateus 24. Né? Então, esse texto está em Mateus 25, mas ele faz parte, está no contexto do sermão profético, ou seja, é quando Jesus falou, né, sobre o final dos tempos, sobre também a destruição de Jerusalém, eles até consideram esse trecho da Bíblia como sendo o mini Apocalipse. Né? Então, é justamente dentro disso que Jesus vai trazer esta palavra, tá bom? Então vamos lá. Primeira figura é o noivo. E o noivo, nós sabemos, né? É o amado da nossa alma, ele é Jesus, né? Então ele desposou, né? Ele prometeu um matrimônio. O Senhor nos resgatou, né, a sua noiva, ele pagou o dote. Lembra que o noivo pagava o dote para o pai da noiva? E Jesus ele pagou o nosso dote, ele pagou o preço da nossa salvação e, portanto, por meio do seu precioso sangue, ele nos resgatou, nos redimiu, nos comprou para ele. Então, como diz lá na carta de 1 Pedro 1, 18 e 19, conforme está no livro aí, dizendo assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, por isso que o noivo, né? Nós fomos resgatados, nós fomos comprados pelo precioso sangue, o sangue de Cristo Jesus. Então, temos aqui a primeira figura, que é a figura do noivo. A segunda figura é o amigo do noivo, né? Ou paraninfo, aquele que anuncia a vinda do noivo. Né? Então, esse amigo do noivo, nós vemos ele na pessoa de João Batista. Então, João Batista foi quem fez esse papel, antecedendo a Jesus na sua primeira vinda e preparando o caminho, anunciando a mensagem de arrependimento, como nós vemos também registrado lá em João 3, de 28 e 29, que diz: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então, João Batista, ele representa esse amigo do noivo, e nós também temos, como representando isso também nos tempos atuais, temos o Espírito Santo, né? Aquele que anuncia, aquele que vai nos despertando, né? Com relação ao noivo, prepare-se, né? Arrependa-se. Então é o Espírito Santo hoje
trabalhando no nosso ser, realmente nos levando a essa consciência de que o noivo está a caminho. Amém? Então falamos sobre o noivo, o amigo do noivo, e aqui no livro também tem a noiva, né? E a noiva é a igreja de Jesus Cristo, né? Então, após a sua morte, né, a morte de Jesus, a sua ressurreição, ele prepara, ele volta, né, para o céu, prepara todas as coisas, né? Eu vou voltar para o Pai, né, e vou preparar-vos lugar. Então, Jesus ele está preparando todas as coisas para o grande encontro, né? O dia em que a noiva de Cristo, que somos nós, a igreja, iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, como diz a palavra. Então, ele foi preparar para nós morada, e assim como o noivo, né, fazia isso, preparar todas as coisas, e depois ele voltava para o encontro. João 14, de 1 a 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque para que onde eu estou, estejais vós também. Outro texto de Efésios 5, 25 a 27, diz: Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então essa aqui é a figura da noiva. Assim como Cristo amou a sua igreja, né? Assim também os maridos devem amar as suas mulheres. Então nós vemos aqui o papel da noiva de Cristo, que é a igreja, né? Para que ele morreu, se entregou, purificou, né, essa noiva para apresentar a si mesmo essa igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Outra figura que nós temos aqui são as 10 virgens. Então falamos do noivo, o amigo do noivo, a noiva e agora as 10 virgens. As 10 virgens, como nós já mencionamos no início, elas eram as amigas da noiva e elas tinham justamente a função de auxiliar a noiva, de ajudá-la. Elas levavam consigo, depois nós vamos ver aqui a questão da lâmpada e do azeite e o que isso representa, mas é justamente para indicar e ajudar esta noiva, principalmente no período noturno, quando não havia luz, né, não havia energia elétrica, mas ali elas tinham aquelas lâmpadas justamente para ajudá-las durante o caminho, durante o percurso. Então, nós vemos aqui que Jesus, ao proferir essa parábola, como está escrito aqui, né, o objetivo de Jesus era o de tão somente advertir-nos quanto à necessidade de vigilância em torno da sua volta. Então é importante, quando nós falamos das 10 virgens, sendo que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, ou 5 eram imprudentes, né? Então nós vemos aqui justamente qual era a diferença entre uma e outra e o que determinou com que 5 delas pudessem participar das bodas e 5 ficassem de fora. Então é justamente para nós podermos entender, né, isso a fim de despertar em nós justamente sobre a importância, né, como diz aqui, do azeite nas lâmpadas e sobre o risco que nós temos de ficar fora do casamento caso nós não atentemos para essas questões muito importantes na nossa vida cristã, na nossa vida com o Senhor. Então vamos lá, vamos falar então sobre as lâmpadas. Quando fala de lâmpadas, é interessante aqui que há um texto, Provérbios 20 e 27, que diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então nós vemos aqui que a lâmpada é o espírito do homem. Só que é interessante nós pensarmos que o espírito do homem, se não tiver a iluminação da palavra, então nós estaremos no escuro, estaremos propensos a tropeçar, a cair,
Porque a luz da palavra ela é necessária para iluminar os nossos olhos, né? Então, é justamente porque lâmpada também representa a palavra do Senhor, a palavra de Deus que é luz. Diz Salmo 119, 105, que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então essa luz de Deus, ela vem sobre o espírito do homem, justamente trazendo, iluminando a vida, né? O espírito do homem sendo iluminado pelo poder da palavra de Deus. Por isso que nós temos a questão da lâmpada. Outra questão é o azeite. Porque não basta ter a lâmpada, né? E a lâmpada, muitas vezes, as pessoas também pode representar um conhecimento. Eu tenho a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Temos pessoas que conhecem a palavra, que tem todo um processo, né, de conhecimento, mas apenas na parte teórica. Então, conhecer a palavra é importante, mas se ela permanecer só na teoria e só no conhecimento, né, isso será apenas informação. E o intuito da palavra não é apenas informar, mas é transformar. Então, a palavra é necessária que haja em nós uma transformação, por isso que é muito importante que essa lâmpada esteja realmente sendo acesa pela palavra de Deus, e não só, como eu disse, no conhecimento teórico, mas no conhecimento prático e relacional com Deus. Então, o azeite ele representa justamente a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E o azeite ele vai falar sobre a unção, ele vai falar sobre esse relacionamento, ele vai dizer e vai nos ensinar aqui que isso é algo que precisa ser cultivado, tem a ver com o nosso relacionamento, né? O Evangelho fala de relacionamento e é um relacionamento diário, né? Porque muitas pessoas têm um contato com a palavra apenas da forma religiosa, né? Apenas de uma forma legalista. E a Bíblia diz que a palavra mata, mas o espírito dá vida, né? Então, a palavra por si só, ela não é poderosa para transformar, a não ser que nós entendamos o espírito da palavra que quer justamente vivificar e trazer vida, porque isso fala de relacionamento, fala de cultivo, fala também da suficiência desse armazenamento, que deve ser suficiente para nos manter na presença de Deus, no nosso dia a dia, e também da responsabilidade que nós temos de manter essas lâmpadas acesas. Então, por isso que nós precisamos entender isso. Tá? Então, o que mais aqui que nós podemos ver? Então, ela fala ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus, ser cheio do azeite, né, que representa. E só que as nécias, né, as 5, que foram imprudentes, elas não tinham essa reserva para levar no caminho, né? Então esse é o perigo, porque aí elas saíram para comprar, quando elas voltaram, as portas já haviam sido fechadas, elas já não poderiam mais participar das bodas do Cordeiro. Então por isso que é importante, né, para que nós percebamos, para que não seja tarde demais, porque hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é a oportunidade que o Senhor nos dá, estamos no período da graça, Deus tem feito grandes coisas, mas é necessário que nós entendamos a responsabilidade que nós temos diante da graça que Deus nos concede, para que nós não venhamos a ver a graça de forma leviana, de forma irresponsável, de forma sem nos relacionarmos de fato com o Senhor, né? Então, por isso que essas 5 aproveitaram a oportunidade e as outras 5 perderam a grande oportunidade. Atos 10, 38, que diz aqui: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bom, vamos aqui para o último, que é a questão da demora. O prazo de retorno. Lembra que eu até mencionei também no início que o prazo de retorno não era definido. O único que sabia quando o noivo iria voltar era o pai.
Nem o noivo sabia quando iria voltar. Então, nós não sabemos o tempo. Então, nessa parte aqui é a lição para nós. Nós não sabemos o tempo e é aqui que Jesus está nos advertindo quanto à necessidade que nós temos de nos mantermos vigilantes por ocasião do regresso do Senhor, da sua segunda vinda. Por isso que é importante que nós venhamos a encher a nossa vida com a presença de Deus, com o azeite, né, tendo comunhão com o Espírito, tendo um relacionamento diário com o Senhor e não um relacionamento religioso apenas, mas um relacionamento verdadeiro, genuíno, e, portanto, por isso que nós precisamos ver e pensar sobre essa questão que às vezes dá aquela impressão da demora, né? Está demorando, né? Mas o Senhor há de voltar e nós sabemos e nós temos que estar preparados para isso. Então, pessoas que acham que a religiosidade, né, muitas vezes é o suficiente para viver e para viver na sua vida no dia a dia sem desenvolver um relacionamento genuíno com o Senhor. Então são pessoas que estão preocupadas com as coisas deste mundo, como está aqui, estão no profundo sono, né, porque são pessoas que estão ligadas ao materialismo, ao mundanismo. As coisas deste mundo falam mais alto do que as coisas do reino de Deus. Então, por isso que nós devemos estar atentos com relação a isso. E ter em nosso coração essa reserva da presença do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, e é justamente isso que é importante, tá bom? Então, aqui também ele fala que o pastor fala que não foram apenas as imprudentes que dormiram, mas as imprudentes, mas as sensatas também. Todas elas dormiram. Então, isso faz parte da nossa, né, ensina a nós que a nossa natureza humana, né, nós todos estamos sujeitos ao cansaço, ao desânimo, a lutas, a tribulações, mas a diferença está justamente, né, em nós não descuidarmos, né, e mantermos em nós aceso, né, e alimentarmos cada vez mais o nosso espírito, com o Espírito Santo de Deus, nos enchermos para que nós possamos realmente encontrar o nosso noivo logo, logo, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar o que eu mais anotei aqui. Aqui também, quando fala sobre a demora, muitas pessoas acabam esfriando na fé por acharem, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que é no meu período? Eu sou muito jovem, eu quero viver as minhas coisas, eu quero viver, curtir, né, tudo que eu tenho para curtir, e depois, quando eu for mais velho, de repente eu posso, né, me achegar a Cristo. E aqui essa parábola nos ensina, porque nós não sabemos o dia nem a hora, justamente para que nós nos devemos nos manter santos, santificados, buscando ao Senhor e viver o que Deus tem para nós hoje. Porque o propósito e o plano de Deus para nós, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Portanto, nós precisamos não deixar que a nossa fé se esfrie, não deixar que a nossa vida fique apenas numa superficialidade religiosa, mas que nós devemos viver um relacionamento profundo com o Senhor. Lucas 18:8 diz, digo-vos que depressa lhes farei justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então os prudentes dormiram, né? Também apesar desse sono irresistível, como diz aqui, mas mantiveram-se firmes na promessa. Que eu e você possamos nos manter firmes na promessa e naquilo que Deus tem para nós. E como diz Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Que esta unção do Senhor, essa presença do Senhor, seja sobre nós em todo o tempo, em todo momento. E por último, temos a aplicação aqui, que nós já também tratamos sobre isso, mas é importante nós observarmos, fazermos essa autoanálise de como nós temos nos relacionado com o Senhor. Como tem sido o nosso relacionamento? Somente um contato religioso? Temos sido crentes, né, como dizem alguns, domingueiros, que são crentes no domingo, são uma bênção, mas na semana são pessoas, eles separam o santo, né, ou a vida de crente, a vida de cristão da vida secular, quando na verdade nós temos que viver todo o tempo em Deus,
né, e tendo esse relacionamento e desenvolvendo esse relacionamento, deixando-nos sermos guiados pelo Senhor, né, para que nós possamos viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós, uma vida de alegria, de gozo, de paz. E até porque diz lá também, Romanos 14:17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, que eu e você possamos viver de tal maneira que nós possamos ser achados como essas virgens prudentes que tinham as suas lâmpadas acesas, e não somente isso, mas tinham a reserva do azeite, a presença do Espírito Santo constante, de forma constante, alimentando e se enchendo cada vez mais, para que elas pudessem ser conduzidas ao encontro do noivo e para que eu e você possamos ser conduzidos naquele dia para encontrarmos com o Senhor, nosso amado, nosso noivo, nos ares, em nome de Jesus. E temos aqui a reflexão para você também pensar, juntamente com os irmãos aí da célula, para justamente pensar como nós temos vivido os nossos dias, né? Como tem sido isso, né? Como nós temos cultivado a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? No nosso trabalho, na nossa faculdade, enfim, aonde nós estamos. Como tem sido isso? Como tem sido a presença do Espírito Santo na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia? Então é importante que nós pensemos nisso e que o Senhor abençoe cada um de vocês, e logo logo estaremos também para juntos darmos continuidade, né, às lições na próxima temporada. Que Deus te abençoe e que Ele fale profundamente ao seu coração, ao coração de cada um da sua célula, e fica aqui o nosso abraço. Fique na paz. Até mais. Tchau, tchau.